o velho leão da Ilha do Retiro ressuscitou mais um. Ressuscitou o Ceará, né? Com time que não tinha vencido uma só partida. Não ganhava mais de 100 dias. Ceará. Não ganhava mais de 100 dias e teve agora o Fluminense que há 6 rodadas não ganhava de ninguém. O Fluminense vem aqui na Casa do Leão e ganha pelo placar de 200-1. Tem que melhorar, viu, Igor? Pois é, Edinaldo. Boa noite, um abraço forte pra você, pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. E o Sport ontem, como você bem mencionou, foi derrotado 2-1 pro Fluminense. No primeiro tempo foi até melhor que a equipe do Rio de Janeiro. Viu o Fluminense no primeiro ataque com um bom atacante Pedro. É bom aquele atacante, né, Edinaldo? Que centroavante. Que centroavante. 21. Caramba, tem um futuro fantástico esse menino, hein? Pois é, que centroavante o Fluminense foi achar em Xerém, né? O Pedro, que já é artilheiro do Campeonato Brasileiro com os 2 gols de ontem, na primeira arremate dele, gol do Fluminense. Agora você disse, o Náutico, você achou que o Sport jogou bem no primeiro tempo? Eu achei que o Sport fez uma partida de regular pra boa no primeiro tempo. No segundo tempo, não. Eu achei o primeiro tempo chato, né? Aquele jogo muito parado. Foi. Muito travado, né? No meio campo, principalmente. Muita falta. O número de falta. Vocês já notaram quantas faltas no primeiro tempo? Eu acho que teve mais de 10 faltas. Faltas não, agora eu sei quantos cartões aconteceram no primeiro tempo. Foram ao todo, de cartões, foram 5 cartões no primeiro tempo. Eu não anotei não, Igor, mas eu acho que umas 12 a 15 faltas ali no primeiro tempo. Foi um jogo muito parado, muito Foi mais de 15 faltas, foi mais de 15 faltas. Tá vendo tu? Pois é. Então foi um primeiro tempo que eu não gostei. E no segundo tempo, domínio absoluto do time do Fluminense. Aí eu vou tocar no assunto também, domínio absoluto do time do Fluminense. Concordo. O Sport persistiu com seus erros, o Sport com a defesa confusa, um meio de campo sem criatividade e um ataque, aquilo que eu falava no Domingo Esportivo, ataque cardíaco, né, amigo? Pelo amor de Deus. Pois é, o Rogério ontem fez uma péssima de uma primeira etapa. Péssima partida. O Rafael Marques foi quem mais tentou do ataque do Sport. Michel Basso, sem grande mobilidade, até tentou alguns lances, mais no talento mesmo, do que no treinamento, do que no jogo coletivo. E 2 coisas, né? O Pedro teve muita liberdade o jogo todo, o centroavante, para sair, raciocinar na jogada certa a se fazer. Verdade. O Sport, também acho que o Claudinei Oliveira levou um nó do Marcelo Oliveira, porque o Fluminense volta com um atacante, o Júnior Dutra, no lugar do volante Dodi. Com essa modificação, o Fluminense saiu de um esquema com 3 volantes, povoando o meio campo, para um 4-2-3-1, com 2 ponteiros. No momento em que ele colocou 2 ponteiros, o Sport sempre se confundia na marcação. Tinha sempre jogador sobrando do Fluminense com a posse de bola. No ator, o Fluminense achou muitas oportunidades de gol. E em nenhum momento o Claudinei consertou esse erro. Pelo contrário, achei que ele mudou mal. O Felipe Bastos vinha bem no segundo tempo também. Era quem mais tocava na bola, era quem rodava o jogo, tinha tentativa de fora da área dele também. Ele tirou o Felipe Bastos, deixou o David para colocar mais um jogador ofensivo. No caso, o Marlone, que também entrou mal. Então, acho que o resultado foi justo. O Fluminense perdeu. Marlone, que na minha opinião, juntamente com o Rafael Marques, foram os 2 piores jogadores da partida contra o Ceará. Contra o Ceará, né? E voltaram, o Marlone voltou mal ainda, né? Marlone entrou mal no jogo, o Rogério também foi muito mal. Eu já gostei um pouquinho mais do Rafael Marques, eu achei que ele se apresentou mais. O gol do Sport, 2 minutos depois do gol do Pedro, que fez 1-0 Fluminense, foi no arremate do Rafael Marques, né? Ele ia acertando a gaveta do goleiro Júlio César, o goleiro fez uma grande defesa, no rebote o Gabriel fez o gol. O Sport até esboçou uma certa pressão, teve uma chance de cabeça com o Felipe Bastos, o Júlio César defendeu, quase o Michel Bastos fazia um belíssimo gol olímpico, pegou o goleiro do Fluminense e, como você falou, segundo tempo foi amplamente domínio do Fluminense. Domínio total do Fluminense. E mereceu a vitória. A situação do Sport é preocupante porque você tem um elenco que não tem opções, e o cara olha para o banco e não vê grandes opções. Eu acho que o Sport tem um time, o elenco não tem. Um elenco, vamos dizer, um time não tem um elenco, exatamente pela falta de opções, né? Isso. O cara olha para o banco, vai putar quem? Né? Você não tem aquela opção que realmente inspire confiança. E em cima disso, a necessidade de contratação, e não vai contratar, está sendo dito direto aí pelos dirigentes do Sport, a necessidade de contratar e não tem dinheiro para contratar. Contratar deve contratar, mas a propósito de falar em contratação, cadê o Jean que foi contratado? Esse rapaz não joga não, é? Tava no banco. Sim, não joga não, é? Oxê, são 11 vagas, Edinaldo. Sim, mas aquele meio de campo sem produzir nada. Mas já é lateral esquerdo. Ou bota na lateral, faz qualquer coisa. Aí vai tirar o Sander? Eu faria qualquer tentativa, não tá dando certo. Tenta o cara. Não, ele tava no banco, foi? Tava no banco. Tá. O Jean é reserva imediato do Sander. O Sport só tinha um lateral esquerdo no elenco inteiro. Até porque o Mena foi embora, ficou o Sander, né? E o Jean foi contratado exatamente para isso.
para ser reserva do Sander, numa aposta que o Sport fez com o próprio Sander, que tinha sido eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho na posição no ano passado, e deu certo. Para mim, um custo-benefício bem interessante foi a contratação do Sander, que é um lateral seguro. E o Sport caiu um pouco de rendimento nessa volta do Campeonato Brasileiro, mas não perdeu tantas posições assim depois da derrota de ontem. E o que é que tá havendo com a condição física do elenco? A gente percebe o time pregado em campo. No segundo tempo, o time prega. Que negócio é aquele? Contra o Ceará eu senti mais o desgaste físico. Ontem também. Ontem a gente via jogadores sem... Olha, os caras sem pique, começaram a cansar, eu achei perderam o que fôlego. cansou mais foram jogadores mais veteranos, né? O Raul Prata, o Michel Bastos, esses jogadores cansaram mais. Agora aqui pra nós, Igor Moura e toda a nação rubro-negra, era pra estar acontecendo isso. Você teve um enorme tempo de preparação, de descanso, né? Eu lamento mais uma vez que o Sport não tenha feito alguns amistosos. Poderia ter programado nesse longo intervalo alguns amistosos até para condicionar o pessoal. Mas você passa esse período todinho e volta cansado? Pelo amor de Deus, cara. Pois é. Tem alguma coisa errada ali. E ficou perceptível, de fato, alguns jogadores bem desgastados ontem na reta final do jogo. Muito desgastados. O Sport caiu uma posição, né? O Vasco da Gama bateu o Grêmio com um jogador a menos por 1-0, ultrapassou o Sport. O Sport, 10º colocado, ainda está na zona da Sul-Americana, menos mal. 4 pontos de distância do 6º colocado, que é o Inter, que joga hoje com o Ceará para o fechamento da rodada, ou seja, a 4 pontos apenas da zona de classificação para pré-Libertadores e a 5 pontos de distância na frente do 17º colocado da zona de rebaixamento, que é o América Mineiro, o Sport, que tem 45% de aproveitamento, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 19 pontos ganhos. Agora tem 2 paradas duras, né? 2 jogos fora de casa. Pega o Vitória em Salvador, quinta-feira no Barradão, Vitória que ontem levou 4 do Bahia no Clássico, na Fonte Nova, vai ter que se recuperar, não sei nem como o Mancini não caiu, e depois vai pegar simplesmente o Flamengo, líder do campeonato, dentro do Maracanã, no domingo que vem. Ou seja, pauleira, parada dura, o Sport que se reapresentou hoje pela manhã. São 2 jogos que fazem parte daqueles 4 jogos em 11 dias, né? Isso, porque depois depois tem uma semana inteira para trabalhar depois do jogo do Flamengo, porque aí recebe a Chapecoense no domingo, dia 5, às 19 horas na Ilha do Retiro, a Chapecoense que anda muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro. O Sport, como eu falei, tem essa sequência, já tá 4 jogos sem vitória, porque a gente esquece um pouco pela parada da Copa. Antes da parada, o Sport tinha perdido pro Vasco no Rio 3-2 e empatado com o Grêmio, 0-0 na Ilha. Agora são 2 derrotas seguidas. O Sport que rescindiu de vez o contrato do Agenor, viu, Edinaldo? O Sport... E a Agenor ainda tava lá? Tava, fazer o quê, né? Não tinha contrato. Não acredito, eu pensei que ele tinha ido embora. Mas o Sport vai fazer uma economia boa. Ele botou o Sport na justiça, tá sabendo, Isso, mas o Sport vai pagar, ele entrou em acordo, R$1 milhão ao Agenor. Rapaz, parcelado. É sério. Sabe quanto o Sport ia gastar com ele até o final do contrato dele, Edinaldo? Até dezembro de 2019? Sim. Não bastasse o salário de R$110 mil dele, o Sport ter pago mais de R$1 milhão ao Joinville para tirá-lo de lá, o Sport gastaria até o fim do contrato dele mais de R$3,5 milhões. Isso é o retrato da má administração do Sport, Igor. Você paga por Agenor R$1 milhão, traz o cara, faz um contrato para ele receber por mês R$110 mil. Onde é que essa diretoria do Sport estava com a cabeça, meu Deus do céu? Aí tá fazendo agora um acordo para ter um prejuízo menor, porque o prejuízo já está estabelecido, né? Desde o princípio da contratação dele, o prejuízo já está definitivamente estabelecido. Algo que a gente viu, né? Então o Sport é vítima de uma má gestão. Uma gestão que está despedaçando o clube da Ilha do Retiro. E aí o resultado de 2 meses de salários atrasados, pagaram um aí às pressas. Isso. E outra coisa, hein? Pagaram um às pressas porque estavam de olho, pode ter certeza disso, no dia 10 de agosto. Porque se chegasse no dia 10 de agosto, fariam 3 meses, e aí, pela legislação atual, 3 meses de salário atrasado, deixa os jogadores livres, amigo. Então, tu imagina a situação que ficaria o Esporte Clube do Recife. Pois é, não foi só com o Genô, né, Edinaldo? A gente tem uma lista aqui de contratações que deram errado. Se a gente for analisar o que o Sport gastou com contratações erradas... Marcos Gonzalez... Não, dos gringos nem se fala, a gente já falou aqui. Me ajuda aí, Marcos Gonzalez, Lênis, Boca Negra, o Henrique Boca Negra, Lênis, o Luiz Carlos Ruiz, Rodney Wallace. Meu Deus do céu. Desse ano tem o Leandro Pereira também, que deu um certo prejuízo, ano passado e esse ano. Está provado que a crise tem a ver com a má gestão do Esporte Clube do Recife. Pois é, o elenco do esporte voltou a trabalhar essa manhã, houve reapresentação, amanhã tem mais treinamento, quarta-feira da mesma forma, porque o esporte joga em Salvador. Na quinta-feira, esse jogo que acontece às 19h30 contra o Vitória, domingo joga no Maracanã contra o líder Flamengo, o esporte que deve repetir a mesma escalação que ontem jogou contra o Fluminense, até porque o Claudinei Oliveira não tem
tem grandes problemas para armar o time. Pode ser que o Marlone, por exemplo, entre no time, ou o Carlos Henrique, já porque o sistema ofensivo do Sport não vem se apresentando bem nesse período pós-Copa. Então, o Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander, o Hernando ainda não volta da sua lesão, David, Felipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos, Rogério e Rafael Marques, podendo aí, na surpresa, entrar o Marlone ou o Carlos Henrique. O Guilherme Beltrão tem falado aí que não vai contratar porque não tem dinheiro, né? Hoje ele falou, a prioridade é pagar. Depois que eu pagar, eu vejo contratação. No que tá certo, né? O Sport tem extrema necessidade de reforçar esse time. As lacunas são enormes, inclusive a deixada pelo Anselmo, isso, que é uma lacuna que ninguém cobriu ainda, está em aberto. E se não tem dinheiro, você primeiro tem que cumprir realmente com os compromissos com os jogadores e com os funcionários. Porque quem fez 19 pontos não é reforço que vai chegar, não. É os caras que estão aí no Sport. Quem chegou aos 19 pontos na tabela. E uma coisa que eu acho que tem razão. Se você, na situação em que se encontra o Sport, né, sem dinheiro, com dinheiro bloqueado, se você conseguir pelo menos permanecer na Série A, é uma grande conquista. Pois é um grande negócio. E o Guilherme Beltrão fala isso insistentemente, mesmo nos tempos de vacas gordas. No Sport, quando ganhou do Palmeiras fora, ele falou: minha meta, só fico tranquilo quando chegar aos 45 pontos. Não vou pensar nem menos nem mais. É 45, que vier depois é lucro. O Sport tá com 19 pontos. 19. Já tem quase metade do que precisa para chegar à pontuação histórica de não cair, né? O Sport já tem, e o brasileiro ainda tá longe de chegar à sua metade, mas quando o Sport for no mercado, ele vai atrás de um centroavante, de um primeiro volante para a vaga do Anselmo e de um atacante de velocidade, já que você não gosta do termo beirada, Edinaldo. Beirada pensa em outra coisa. Sopa, por exemplo. Sopa, né? Você come pela beirada. Bom, bem lembrado. Você é um rapaz inteligentíssimo. Obrigado, Edinaldo. Daqui a pouquinho o Guilherme Beltrão vai bater um papo com a gente sobre a reclamação do Claudinei ontem, né? Sobre o gramado. Claudinei não tá certo. Claudinei não responsabilizou, vale salientar, o gramado pela derrota. Ele falou que o jogo foi justo, a vitória do Fluminense, mas que o gramado do Sport da Ilha do Retiro tem alguns problemas que merecem problema nisso, solução. Rapaz. O problema continua ali naquele gramado. Aliás, o Sport tem hoje um patrimônio não muito bem cuidado, né? Não muito bem cuidado. É outra